Existe vida após a morte? Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Wilson Na Moral e este é mais um conteúdo daqueles que vocês gostam. E assim, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe o vídeo e acione o sininho de notificações para receber atualizações do canal, né? Que o YouTube não está entregando. E agora a gente também tem um link aqui embaixo que é Seja Membro. E também a gente tem um link para apoiar o canal. Se você quiser dar algum valor e acha que a gente deve receber e apoiar o canal a vir a produzir conteúdos desse tipo, então a gente tem aqui o link para apoiar, beleza? Tamo junto, vem comigo, espero que vocês gostem do conteúdo. É nóis. Existem dois tipos de opiniões diferentes sobre a vida após a morte. O primeiro tipo baseia-se em supostas observações feitas por humanos ou instrumentos. Por exemplo, um rádio ou um gravador de voz usado em psicofonia. Tais supostas observações são feitas a partir de pesquisas de reencarnação, experiências de quase morte, experiências de extracorporais, projeção astral, psicofonia, mediunidade, várias formas de fotografia e etc. A investigação acadêmica sobre tais fenômenos pode ser dividida, grosso modo, em duas categorias. A pesquisa física geralmente concentra-se no estudo de casos, entrevistas e relatórios de campo, enquanto a parapsicologia científica está relacionada estritamente à pesquisa de laboratório. O segundo tipo baseia-se numa forma de fé, usando fé nas histórias que são contadas pelos ancestrais ou fé em livros religiosos, como a Bíblia. Cientistas religiosos têm refletido sobre o que acontece após a morte. Existe vida após a morte? Ou nós simplesmente desaparecemos num grande desconhecido? Há também uma possibilidade de que não exista tal coisa, como geralmente definimos como a morte. Ou uma nova teoria científica sugere que a morte não é evento terminal, que pensamos, pois nossa energia pode transcender de um mundo para outro. Robert Lanza, um respeitado pesquisador norte-americano, defende que a morte não existe, afirmando que esse evento não passa de uma ilusão criada pelas nossas mentes. Segundo Lanza, a vida não passa de uma atividade de carbono e uma mistura de moléculas que dura por tempo determinado. O que morre é o nosso corpo, que então se decompõe sobre a Terra. Para o cientista que baseia sua alegação na física quântica e no biocentrismo, a ideia da morte apenas existe porque ela foi sendo passada de geração em geração, ou seja, porque fomos ensinados a crer que morremos. Sendo assim, uma vez que a ideia do espaço e tempo não existe, é aceita, isso significa que nós encontramos um mundo sem limites, espaciais ou lineares. Essa mesma hipótese é defendida pelos físicos teóricos que acreditam na existência de múltiplos universos, nos quais diferentes situações estariam acontecendo simultaneamente. Portanto, se o decorrer de nossas vidas, começo, meio e fim, está acontecendo em todos esses universos simultaneamente, então a morte não existe. Mas e o corpo, que morre e se decompõe? Esta mistura de moléculas e atividade de carbono volta para o universo onde passa a existir como parte dele. Então, nesse caso aqui a gente vai ver algumas pesquisas da consciência após a morte. Pessoas simples, né, como eu e você, médicos e cientistas, eles tentam comprovar que a vida continua. Então vamos lá ver alguns fatos relevantes. Hoje nós vamos falar de transcomunicação, Geraldo, é isso? Isso. E vamos exibir alguns exemplos dos fenômenos, viu, irmão? Que foram captados não só em vídeo, em áudio, quanto em vídeo. Exato. Explica o que é isso primeiro para eles. É o fantasma que vem e entra dentro de um televisor, é isso? Não. Assim, a grosso modo. A grosso modo. O que ocorre é o seguinte, nós praticamente há 40 anos nós estamos recebendo imagens mais recentemente, mas principalmente imagens e sons de origem não determinada. Essas imagens entram nos equipamentos normais, nossos rádios, televisores e tal. Alguns pesquisadores, especialmente da Europa, eles descobriram esse fenômeno. Por acaso, a maior parte foi por acaso. O primeiro que descobriu, que é o Jungersson, é um sueco, ele acidentalmente estava fazendo uma gravação, ele era um técnico de som, um cineasta, assim como você, não é? Estava fazendo um teste de som de uns passarinhos e descobriu no meio dos passarinhos vozes humanas. Como ele estava sozinho no mato, não tinha ninguém perto, ele ficou muito curioso com isso. Não sabia a origem.
Então ele foi fazendo uma série de experiências, tudo na década de 50, e descobriu que realmente vozes muito tênues e muito sussurradas, vamos chamar assim, entravam em fitas. Até que isso acabou chegando à televisão. Alguém não, exatamente o Klaus Schreiber, um alemão, ele fazia testes de vozes nos gravadores. Você tem isso gravado? Tenho gravado. Ó. Isso é voz de fantasma. É voz de fantasma. É só uma voz do outro mundo mesmo, né? Diga, pode contar a história. Isso aqui é o seguinte, foi a primeira vez que junto com uma imagem veio um som simultaneamente. Você está falando alemão. Está falando alemão. Ele se identifica como um pesquisador, que é o Konstantin Raudive, que fazia experiências com um gravador e que faleceu. E essa voz se identifica como sendo do Konstantin Raudive e que está falando com o casal Rasch-Fischbaer, na presença de vários pesquisadores alemães. Tinham muitos pesquisadores nessa ocasião lá. Nesse caso em particular, que é uma coisa muito rara, foi uma das poucas vezes que aconteceu isso no mundo, provavelmente essa foi a primeira vez, mas para se repetir isso vai ser muito difícil, imagino eu, que entrou imagem e som ao mesmo tempo. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo,
a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Nós nos unimos, encarnados e desencarnados, rogando ao teu coração magnânimo que os dirigentes das nações sejam tocados em suas mentes e corações com relação à realidade espiritual, as responsabilidades que assumem diante das suas decisões. Ó Jesus, que do teu coração magnânimo luzes se derramem sobre toda a humanidade. Vocês observem bem nesta fotografia que a mão está como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada, era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional, até que foi se formando. O pessoal notava que a mão esquerda era maior do que a direita. A mão em que ela colocava sobre o abdômen era maior do que a mão que ela regulava a intensidade. Havia algumas distorções na materialização. Os olhos, por exemplo, não estavam simétricos, um estava mais baixo do que o outro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você até agora não deixou o like, deixa o like e compartilha esse vídeo aí. Ajude o canal, aqui a gente tem o link de seja membro e até mesmo apoiar o canal financeiramente para incentivar que eu possa fazer mais vídeos como esse, beleza, galera? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.